Menina, levanta. Povo santo, povo de Deus e que vai morar no céu. Esse é o podcast Thalita Cumi, Vozes que Levantam. E neste primeiro episódio, eu estou com uma convidada mais que especial. Quando esse podcast ainda era um sonho, ainda era só um projeto, eu dizia para mim mesma em meu coração, o primeiro episódio precisa ser com ela, Wandira Cardoso. Seja bem-vinda, Wandira. Eita, que coisa boa! Estamos aqui nesse momento assim tão precioso. Foi para cuidar de mulher? Eu fico feliz. Thalita Cumi, podcast, Vozes que Levantam, né? Levantam quem? A mulher que precisa. Mas só levanta se a mulher der ouvido, se posicionar e aceitar que precisa se levantar. Então, muito obrigada, é um privilégio para mim estar aqui com você e me dirigir a essas mulheres e a tantas pessoas que vão nos ouvir. Meu Deus, que delícia é a voz dessa mulher, minha gente. Eu fico toda arrepiada. Wandira foi uma das minhas professoras no curso de missões lá em 2019, no CMAD. Foi o primeiro e último, né, curso que a Assembleia de Deus de Parnamirim teve, e eu fui muito impactada, né, com a história de Wandira. Wandira foi missionária na Venezuela durante 18 anos, não é isso, Wandira? 18 anos. E o relato dela me impactou. Mas eu quero saber quem é Wandira além dos títulos. Simplesmente uma ideia de Deus. Mulher. Uma ideia de Deus. E esse é o maior título que eu tenho. Eu sou simplesmente Wandira, uma mulher. Assim como você, assim como as demais mulheres, mas eu entendi, eu sou uma ideia de Deus. Vocês pegaram aí, povo de Deus. Eu sou uma mulher, uma ideia de Deus. Coisa linda, Wandira. Wandira, hoje, né, a gente reconhece que você é uma mulher que Deus levantou, é uma voz que Deus levantou para este tempo. E nós gostaríamos de saber como foi esse chamado. Para ser a voz para esse tempo. Para ser quem é Wandira hoje. Pois é, isso é uma história. Gente, eu já estou na terceira idade. Você não queira saber quantos anos eu tenho. Só de pregar e ensinar aqui dentro do Rio Grande do Norte e fora do Rio Grande do Norte, no Brasil e fora do país, eu já tenho 56 anos. Então, e eu não nasci pregando, né, minha gente? Então você tira quantos anos eu tenho. Então isso é uma escola, sabe? É um processo. Nada acontece por acaso, nenhum passe de mágica. Tem o despertar do propósito, tem o caminhar passo a passo. E é necessário que cada mulher cumpra esses passos para chegar na maturidade, abraçando a nova estação com estabilidade emocional, espiritual acima de tudo e com os pezinhos bem firmes no chão, sem emocionalismo. Então, eu fui chamada para a obra de missões com 12 anos. 12 anos. Eu me casei aos 21 anos. E eu já tenho o quê? 47 anos, eu vou completar agora em julho de casada. Então, há uma história, gente. Eu não estou aqui ensinando a mulheres, conversando com você, dizendo que vale a pena investir, vale a pena se posicionar. Não é por emocionalismo, não é porque eu só li em um livro, não é porque eu escutei você falar bonito, que eu acho linda a maneira como você dirige Thalita Cumi, mas é porque eu vivo isso. Mas eu não comecei a viver agora. Sim. Tem uma história. Só de obra missionária foram 18 anos. De obra missionária transcultural. E obra missionária transcultural tem uma história bem interessante com ela, porque para mim são os 20 anos da casa de Labão.
Meu Deus. Sabe que Jacó passou 20 anos na casa Na de Labão. casa de Labão. Então, a obra missionária foi, para mim, as etapas da casa de Labão. Então, há uma coisa, vamos pular aqui muita coisa, depois você volta. É que, porque eu sou a voz que Deus levantou nesse tempo aqui no Brasil. Quando eu saí da Venezuela, eu voltei para o Brasil em agosto de 2015. Já fazem 11 anos que voltamos. E quando, em julho, eu estive em um congresso de mulheres, meu último compromisso na Venezuela. Isso era como se estivesse arrancando Meu Deus. de mim um pedaço da minha vida. E almoçando com os pastores, com as pastoras, um dos pastores olhou para a minha cara e disse a mim: missionária, calma, se tranquilize. Você volta para o Brasil, não como pregadora, não como pastora, você volta para o Brasil como profeta de Deus. Eu creio assim. Para uma época bem necessária. Sim. Agora, querida, não é fácil. Não. Olha a lágrima, meu povo! Eu imagino, né? Quando Deus fala assim, você vai voltar, né, como profeta. E sendo mulher, com essa autenticidade que você tem, eu imagino as dificuldades não só espirituais, as batalhas não só espirituais, mas acredito eu, é uma pergunta, a rejeição. Boa pergunta. E talvez seja a pergunta de muitas mulheres, talvez seja a sua. Existe rejeição? Existe. Mas a maturidade lhe leva a um patamar que, se um rejeita aqui, o outro abraça ali. Não há um hino que se canta: se uma porta se fecha, outra se abrirá. E eu costumo dizer uma coisa, e preste atenção, é uma palavra profética para você. Se fecha uma porta aqui, a outra que se abre não é simplesmente uma porta, é um portão bem grande. Tem sido assim na minha vida. Eu creio. Agora, há momentos difíceis? Sim, porque a rejeição é terrível. A rejeição dói. A rejeição, o inimigo entra por aí e você começa a questionar muita coisa. Então é isso que a maturidade faz. Não deixa você descer ao fundo do poço. Por uma porta fechada, por uma rejeição. Por uma rejeição. Aí vem o texto bíblico: traga à memória aquilo que me traz esperança. Aí você vê, não me fecharam aqui, mas Deus me deu um outro país. Não me fecharam aqui, mas Deus me abriu num outro estado. Então isso é a obra de Deus. E esse é o preço que o profeta paga. E eu acredito, Wandira, que somente a maturidade traz isso, né? No início da minha caminhada, no início desse chamado, desse despertar de Deus na minha vida, eu olhei muito para as rejeições. E a cada rejeição que eu sofria, eu me trancava no quarto e dizia: tá vendo, Deus, você escolheu a pessoa errada, não sou eu. Até que um dia o Senhor bradou, escuta aí, e o Senhor disse assim: quem precisa ter convicção do chamado que eu tenho na sua vida é você. Eles não precisam acreditar, eu preciso que você acredite. E depois de ouvir a voz de Deus, claro que houve momentos de fraqueza, mas a voz de Deus, ela é tão extraordinária que quando eu vejo uma rejeição, como é que fala, meu Deus, a palavra? Descredibilidade. Enfim, pode deixar isso aí, pessoal. Quando eu vejo, aí o Espírito Santo lembra daquela voz que eu ouvi no início. Quem precisa acreditar é você. Quem precisa saber
do chamado de Deus na sua vida é você, os outros não. Então, quando a gente confia e crê naquilo que o Senhor entregou a nós, por mais que portas se fecham, nós temos instabilidade, né? Na chamada e no propósito a qual Deus nos entregou, não é isso? E só a maturidade, minha gente. Só a maturidade. E esse é o meu novo livro. Gente, eu não trouxe o meu novo livro, ficou no carro, meu pai do céu. Mas divulga, porque aí a gente vai... Para redes sociais, me segue no Instagram e lá você vê o livro. E o livro como é o título do livro, Vandinha? Maturidade e propósito, abraçando a nova estação da vida. Meu Deus. Porque há uma coisa que você precisa entender. Maturidade não é velhice. Não. Entenda isso. Maturidade é você viver o processo, viver as etapas e não desistir. É ter segurança do chamado. Ninguém precisa acreditar em você. Só você. É isso que Deus quer. Sabe por que é isso? Porque quando Ele chamou, Ele olhou para você e disse, ela dá certo. Ela não vive dentro de um quadradinho, porque é o meu caso, como as demais. Ela segue o padrão bíblico. Eu tenho uma igreja, eu me congrego, eu não sou a favor de crente que não se congrega. Você precisa, e tem outra coisa que eu quero dizer a você, precisa ter uma igreja que você diga, é minha igreja, são meus pastores, e eu sou parte desse convívio, dessa comunhão tão preciosa. Se sentir pertencente, Se né? sentir pertencente. Eu sou professora da Escola Dominical de Mulheres. E eu tenho o privilégio na minha igreja, Parque dos Eucaliptos, setor 25, aqui em Natal, da IADERN, e tem uma coisa bem linda na minha congregação, é que tem 2 classes de mulheres. E a ideia dos professores, da equipe pedagógica da minha igreja foi assim, fantástica. Eu sou professora das 2 classes, eu ensino numa e ensino na outra. E As 5 professoras nos revezamos. Então, eu não sou só de um grupo. Eu tenho o privilégio de ser professora de todas as mulheres dos 2 grupos da igreja. E esses 2 grupos são divididos por idade? Umas mais jovens e outras mais Maduras, experientes. Gente, tem uma coisa que você precisa saber. Eu não gosto dessa história da melhor idade. Que história dói ossos, cansa, tudo vem. Agora, que é uma bênção chegar lá. Eu imagino, eu amei, né, essa frase que você trouxe, Vandira, que maturidade não é velhice. Não. Sabe? Eu tenho 32 anos, mas às vezes eu tenho uma maturidade, eu não estou me gabando, sabe? Às vezes eu tenho que ser a mãe da minha mãe. Pronto. É uma maturidade, aí eu falo, meu Deus, por que eu sou tão madura? Por que eu... Às vezes, Vandira, eu me relaciono muito melhor com pessoas de mais idade do que pessoas da minha idade. Porque a minha mente é mais madura, digamos assim, né? A vida me fez amadurecer muito cedo. Então, eu amei. Isso aí vai ser um corte, viu? Que maturidade não é velhice. E quer ver um exemplo bíblico? Quando Paulo estava preso, ele escreve a carta de Filipenses e ele manda dizer aos filipenses, olhe, recebam Epafroditas, que ele é meu irmão. Isso é fantástico. Mas ele diz, eu vou mandar Timóteo, porque somente Timóteo vai poder atender a vocês com a visão cristocêntrica. O cristocêntrico é meu, viu? Porque só ele trabalha como filho para pai. Quer dizer, ele não tem outro interesse a não ser o reino. E quando ele escreve a Timóteo diretamente a carta de prisão, já no final, já condenado, Timóteo, 2 Timóteo não é considerado uma carta de prisão, porque ele já tinha sido condenado, ele estava só esperando a execução, né? Mas ele diz, ninguém despreze a tua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis. Então, você tem 32 anos, isso significa o quê? Que você já começou a viver
a casa de Labão. Os 20 anos da casa de Labão. 7 anos por Raquel, recebe Lia, mais 7 por Raquel, e mais 6 para que você aprenda. Entende? Então, tenha cuidado. Comece a aceitar o processo, não fuja do processo. Viva com alegria. Jacó podia ter desistido quando foi enganado pelo sogro, mas era o quê? Era sentindo na pele o que ele fazia. Então, quando você está nesse processo de maturidade, é Deus lhe mostrando, olha, não faça com os outros não, porque está vendo como dói? Então, esse é o passo para a mulher viver a maturidade e fazer a obra de Cristo Jesus. Meu Deus. Minha gente, que essa graça que está aqui sobre esse estúdio, Wandira, desça sobre cada uma de vocês que estão acompanhando esse podcast. Wandira, sem querer ser polêmica, mas é um assunto delicado, essa questão que você falou, né? Sobre eu e você não pertencer a um padrão. Que você sabe que existe aquele padrão a qual muita gente quer encaixar a mulher evangélica, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. E não ser esse padrão é muito difícil e doloroso. Eu quero que você fale sobre isso, sobre não ser esse padrão a qual é dos homens, mas conseguindo ser um padrão bíblico. Olha que pergunta boa. Porque todo mundo, eu acredito, que tem esse questionamento. E ninguém melhor do que Paula para trazermos aqui ao vivo e em cores para você. Querida, a maturidade. Jesus, eu te agradeço pela maturidade. A maturidade faz você entender. E o que para você, que é bem mais jovem do que eu, e tantas outras que se revoltam, a minha igreja é rígida, meu pastor não deixa isso. Para a gente, quando adquire a maturidade, é suave, é leve. É uma questão de obediência, é uma questão de disciplina, é uma questão de você compreender que nem tudo é como você quer, que outros têm uma visão e que você, para seguir crescendo e fazendo a obra, tem que se sujeitar. Porque a obra é por em cima dessas coisas miúdas, pequenas. Se lembrem que eu tive o privilégio de trabalhar 18 anos na Missão Transcultural, onde eu tenho uma carteirinha de pastora. E aí, olha, gente, o pessoal aqui do Rio Grande do Norte e de fora do Rio Grande do Norte, o pessoal da IADERN, da Missão, da Assembleia de Deus Missão, ainda tem uma linha que não consagra a mulher ao pastorado, né? E na época da missão, eu fui com o pastor João Gomes, quem nos mandou foi pastor João Gomes, depois pastor João Gomes morre, e aí pastor Santana. Então o tempo maior foi com o amado pastor Santana. Que pastor! E eu venho da Venezuela, numa das vezes aqui ao Brasil, e me sento no gabinete dele, eu tinha recebido minha credencial de pastor. Lá, minha gente. Aqui eu sou Wandira. Uma ideia de Deus. Calma, tranquilo. E aí eu recebo a carteira, aí eu digo, pastor, conversando com ele, que eu tinha muita liberdade para falar com ele, eu digo, eu sou pastora, olha minha credencial. E aí, Wandira? Que lindo. Ele olhou para mim e disse, isso serve lá, aqui não. Pronto. Mas, assim, a questão dele respeitar que lá servia. E não fez um discurso. Justamente porque se fosse outro, ia dizer, isso não é bíblico, isso não é aceito. Você está entendendo. Respeitou que lá é aceito. E por isso que a maturidade me faz respeitar que aqui não é aceito. Então, aqui eu sou Wandira. E acho lindo. Olha, você sabe qual é o título que eu gostaria que sempre me chamassem? Sim.
Missionária. Missionária. Sim. Porque eu sou missionária. Tem muita gente que tem o título e não é. Mas eu, eu vou defender o meu apostolado 5 minutos de loucura, como disse À Paulo. vontade. Como disse Paulo, eu carrego no corpo as marcas da missão. Eu sei o que é uma missão transcultural. Eu sei o que é levar filhos pequenos. Vandira, fica à vontade, nós queremos ouvir. Eu sei o que é ter que orar por esses filhos para que eles aprendessem o idioma. Eu sei o que é ter que ir deixá-los na parada do ônibus, aqueles ônibusinhos pequenininhos como van, e ver um filho sair pendurado na porta porque não tinha espaço dentro do ônibus, e eu ficar de mão para cima orando, guarda o Jesus até chegar na escola. Eu sei o que é isso. Então você não queira que eu fique escutando um sermão de quem nunca foi, de quem nunca viveu, Campo no missionário. campo missionário, fundando, abrindo, cavando buraco. Eu sei o que é estar num ambiente perigoso, 5 horas da manhã, abrir a igreja para o culto matutino, lá vem umas pessoas meio atravessadas. Sim. E meu marido diz, entre, feche a porta. E uma das que estava no grupo era uma mulher, e ela grita, pastora! E eu paro. E ela vem drogada, cansada, sofrida, com mais alguns amigos. Ela baixa a cabeça e diz, ore por mim. Meu Deus. Eu sei o que é isso, oro por ela, abraço aquela vida. Depois que abraço, ela diz, agora entre, por favor, rápido, e fecha a porta. Meu Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É missão. Então, a maturidade me faz viver esses momentos sem nenhum problema. Não tenho problema com a minha denominação, não tenho problema com usos e costumes, não tenho problema com maquiagem, não tenho problemas com nada disso. Eu quero ser apenas uma voz. Aleluia. Para que você saiba que você é importante para Ele. Você não precisa ser conhecida aqui. Você não precisa receber aplausos aqui. Você precisa ser conhecida no céu. E aí, quando você ora, quando você levanta a mão, Aleluia. você tem resposta de Deus. Uma vez eu escutei a palavra dele, e aquilo foi tão forte para mim que eu não acreditei. Eu fiquei com vergonha de Deus. Hoje eu estou vivendo. Ele disse a mim, um pedido seu é uma ordem no céu. Há muitos anos. Eu estava lá na Venezuela sozinha, sem ninguém, com filhos, com o marido. Hoje eu vejo. Por quê? Não é que o pedido seja eu quero riqueza, não. Eu quero almas, dá-me almas, senão eu morro. Eu quero mulheres libertas. Eu quero mulheres vivendo o evangelho pleno. Eu quero mulheres que não se preocupam. E na minha igreja não me deixa usar calça comprida. Caramba, usa uma saia. O que custa? O que custa, minha santa? Usa uma saia e ser feliz. Bem, então a maturidade em Cristo, conhecer a Deus, leva você a viver esse momento. Ai, que delícia, minha gente. Que delícia. Eu tô curiosa, Vandira, para ouvir mais, né, do campo missionário. É uma curiosidade da gente que nunca foi, assim, apesar que eu não sou consagrada, mas me chamam de missionária devido ao meu trabalho, né? Uhum. Meu trabalho sempre foi muito com ações sociais, com projetos sociais, e por causa deste trabalho as pessoas reconhecem e intitulam como missionária. Mas, assim, ouvir de quem já foi ao campo missionário, minha gente, é outro nível. Para mim, é escutar, é ler as experiências de Paulo, né, nas viagens missionárias. Mas, Vandira, o nome, né, do projeto, porque nós nascemos como um projeto. Eu quero saber mesmo, alguma coisa dele, pode dizer. Então, Vandira, eu sou baiana,
Mas o meu esposo é daqui de Natal. Então, eu me mudei para o Rio Grande do Norte em 2011. E me fixei aqui. Eu ia à Bahia a cada uma vez por ano, ou a cada 2 anos, dependia muito. Então, a minha vida, digamos assim, eu criei, estabeleci aqui em Natal. No ano de 2022, meu esposo trabalha com energia eólica, ele chegou para mim e disse: eu estou indo para a Bahia, e a obra lá é grande, não é uma obra pequena. Tudo indica que eu vou passar 1 ano ou mais lá. E aí, na hora, eu senti a direção de Deus: vai, vai. Só que eu não tinha o costume, né, de viajar com o meu marido. Às vezes eu viajava com ele, visitando ele nas cidades que ele estava. Eu não tinha ainda saído da minha casa, tirado meus filhos da escola para segui-lo, digamos assim. E senti a voz de Deus, a direção de Deus: vai. E não foi difícil não, Wandira. Sabe, não foi difícil porque eu estava tão convicta de que eu estava fazendo a vontade de Deus, que foi leve. Meu marido já ficou assim, preocupado. Amor, a escola dos meninos, porque os meninos estudavam em uma escola cristã. E lá a gente não estava na capital, nós estávamos no interior, 500 quilômetros de Salvador. E aí ele dizia: amor, lá não tem escola evangélica, os meninos. Aí eu batia na tecla e dizia: escola tem em qualquer lugar. O que a gente precisa manter é a família. E ele: amor, mas lá não tem restaurante, porque, gente, eu sou fã de comer fora. Mas, duas. Eu amo. Não tem que lavar prato, menina, isso é a maior bênção. Amor, mas não que ele estava botando empecilho para mim ir, mas eu via a preocupação dele pelo bem-estar que eu tinha aqui em Natal. E, Wandira, eu nunca gostei de trabalhar com mulheres, né? Como eu congregava numa congregação pequena, que ainda era, né, a Depara, pastor Elinaldo ainda, eu passei por todos os departamentos, todos. Mas eu sempre me identifiquei com jovens e missões, sempre. E quando eu cheguei nessa cidade, né, com o meu marido, imagine aí, 500 quilômetros de Salvador, sabe? Uma cidade que a gente via muito rica espiritualmente, sabe? A gente via um diferencial de Deus sobre aquela cidade. Aí eu fiquei 8 meses, Wandira, parada. 8 meses dormindo e assistindo Netflix. 8 meses. E aqui em Natal, eu tinha a agenda de pregação bem requisitada, né? E eu dizia: meu Deus, o Senhor me trouxe para cá para me dormir e assistir Netflix. Não. Eu não acredito. Não. Estava gostoso, estava confortável, mas a minha consciência não estava em paz, né? Eu falo: Deus, como o Senhor não me trouxe para cá, eu saí da minha casa para dormir e assistir Netflix. Wandira, exatamente com 9 meses, igual se gera uma criança. Deus me deu esse projeto. Nasceu. Deus, primeiramente, você prega, você sabe, né? Quando a gente está estudando para pregar, o Senhor vai nos dando ali aquele esboço e a gente às vezes quer fugir daquela mensagem. Eu passei eu acho que mais de 2 meses pregando sobre a ressurreição da filha de Jairo. E às vezes eu queria pregar outra mensagem, mas eu não conseguia sair dela. Eu dizia: meu Deus, que mistério é esse?
Até um dia que, literalmente, Vandira, isso aqui é mistério, é para quem crê, se não crê, amém. Mas ninguém pode roubar de mim o que eu vivi e as minhas experiências. E aí, Deus destravou mesmo a minha madre e me fez gerar esse projeto. E o Senhor me dizia assim: o nome desse projeto é Talita Cumi, porque vai ser uma mão estendendo para levantar mulheres. E esta mão é este projeto. Esse projeto é a minha mão levantando mulheres. E quando o Senhor, Vandira, me deu esse projeto, nós estávamos numa cidade muito pequena. A cidade, se eu não me engano, naquela época, 2023, era 13 mil habitantes. Né? Eu posso estar errada, mas se eu não me engano, era 13 mil habitantes. O município, não era nem a cidade, né? Era um município. Então, você imagina aí. Então, quando o Senhor me deu esse projeto, eu pensei em algo muito pequeno. Eu falei, então vou lá conversar com os meus pastores, vou pedir uma sala aqui da igreja, vou convidar as irmãs da igreja para a gente vir tomar um café e falar dessa ideia para elas. Só que durante, né, esses dias, uma irmã me chamou para tomar café na casa dela, a irmã Aldirã. Foi uma bênção de Deus na minha vida enquanto eu estive na Bahia. E eu fui. E quando eu cheguei lá, se sentou na minha frente uma menina que trabalhava na prefeitura. E você sabe que interior, né? Você entende. E aí eu contei esse projeto para essa menina. O nome dela é Isabela. Foi uma bênção de Deus em minha vida. E aí, quando eu contei esse projeto para ela, ela disse: pois nós vamos fazer na APLB. Tipo assim, não era apenas uma reunião, né? Se tornou um evento. Se tornou um evento. E aí eu ligo para minha amiga, a cantora Rayane Lima, e conto: amiga, Deus me deu o projeto, e foi assim, Deus me disse assim, e o nome é Talita Cumi porque é direcionado para mulheres. Aí ela ficou assim: meu Deus, só Deus mesmo, porque tu sabe que tua área é jovens, tu vai trabalhar com mulheres, é coisa de Deus, porque tua não é. Porque eu não tinha desejo de trabalhar com mulheres. E ela é cantora, ela é compositora. E aí, mais ou menos uma semana depois, eu, em dores de parto para que esse projeto saísse do papel, ela me liga em videochamada, né? E quando eu atendo no vídeo, tá ela cantando e o esposo dela tocando. O hino. Talita Cumi, né? A música oficial do projeto. E em poucos dias a música foi gravada e no dia que o projeto foi lançado, foi também lançada a música. E aí, Vandira, não foi um café com bolo na sala da igreja como eu havia imaginado. Foi um evento que parou a cidade. Interior, uma cidade pequena, 500 quilômetros de Salvador. A capacidade do local que nos recebeu era de 150. Nós ultrapassamos a capacidade, porque as mulheres ali da região foram todas. E nesse dia, que era o lançamento do projeto, houve salvação, libertação e batismo com o Espírito Santo. Ele coroou. Então, quando passou esse lançamento, que eu cheguei para o meu pastor presidente, pastor Isaías, ele disse: minha filha, os sinais estavam lá de que Deus está nesse projeto. Que ele aprovou. Porque salvar, só ele, batizar, só o Espírito Santo, libertar, a gente poderia fazer movimento. Mas salvação, só ele, libertação e batismo com fogo, só Jesus. Só Jesus. Só. E ali o projeto foi crescendo, e foi tomando proporções que eu nunca imaginei na minha vida.
retornei ao Rio Grande do Norte em agosto do ano passado e pensei, acabou. Foi lá, né? Foi lá. Tipo assim, Deus me deu o projeto para mim implantar lá. Tô indo para casa, glória a Deus, a missão foi cumprida. Que nada. Faz dias que Jesus me deixa sem comer, sem dormir, porque o projeto precisa continuar. Ele disse: ainda há muitas mulheres para serem levantadas. O projeto precisa continuar. Só que sempre, Vandira, eu acho impressionante, né? Quando a Bíblia diz assim, né? Que no princípio de tudo, o Espírito pairava sobre as águas. Deus é um Deus de movimento. É. Lá na Bahia, nós trabalhamos com ações sociais, com conferência de mulheres. E desde quando eu cheguei, né, que o Senhor falou, o projeto precisa continuar, o projeto precisa continuar, e usando a boca de vários profetas, eu dizia: Deus, mas como? Eu vou voltar a fazer ação social, eu ainda não tenho voluntários suficientes para fazer ação social aqui. Como? Mas Deus, como é um Deus de movimento, aí ele direcionou. Agora você vai escutar mulheres que foram levantadas e vocês, que teremos, né, outras convidadas, serão vozes que levantam. Estamos aqui. Dando início. Dando início. Que coisa mais Dando linda. início. E eu vou lhe fazer vou fazer essa brincadeira com você, mas essa é a minha frase desde que Deus me deu esse projeto. Eu ponho o pé e Deus põe o chão. Eu sei disso. Eu ponho o pé e Deus põe o chão. Quando alguém vai me fazer... Qual é a frase que mais se define? Põe o pé e Deus põe o chão. Assim tem sido. Agora, Vandira, como, né, o projeto é Thalita Cumi, Menina Levanta. Eu gostaria que você contasse para nós uma experiência pessoal a qual você precisou ser levantada. Eu amo essa passagem, né, da filha de Jairo, porque quando Jesus chega na casa de Jairo, já havia ali um velório, né? As carpideiras estavam chorando. Aí Jesus disse assim: a menina não está morta, mas dorme. Eu quero saber qual foi, assim, uma experiência, uma fase da sua vida a qual você pensou que estava morta, mas viu que não, né? Que estava dormindo, e o mestre foi lá, estendeu a mão e te colocou de pé. Conta pra gente aí. Olha, antes de contar essa, eu quero fechar uma coisa que ficou aberta e que você falou com respeito à missão. A missão de ir e a missão de ficar. Se lembra que Davi estabeleceu a lei do botim. Uhum. Quer dizer, quem fica guardando, segurando, cuidando da bagagem, tem o mesmo direito no botim que se ganha dos que foram para a linha de frente e tomaram todas as coisas das cidades. Então, a obra de missões é assim. Tem os que vão, mas tem os que ficam segurando as cordas. É tão missionário quanto quem está na linha de frente. Outra coisa muito importante, a missão transcultural é dura, como qualquer outra missão. O problema é que as pessoas brincam de ser missionário. Aí, se você gosta de aplauso, se você gosta de holofote, se você gosta de luzes, se você gosta de microfone, não tem lugar para você na obra missionária. Tem, não. A obra missionária é anonimato, mas a presença real de Jesus. Então, o valor do missionário transcultural é o mesmo do ribeirinho, é o mesmo do sertão daqui do Nordeste, é o mesmo das favelas, é o mesmo desafio. Agora, você precisa carregar no corpo essas marcas.
Porque só entra numa favela para cuidar dos desamparados, só estende a mão quem realmente tem um chamado, porque é muito melhor estar nas catedrais luxuosas do que na favela, sentada no chão com eles, abraçando essas pessoas tão sofridas, tão vulneráveis, mas que são tão amadas pelo Senhor como nós. Então, não existe, eu sou transcultural, por isso sou mais chique. Mentira, não existe nenhum chique diante de Deus, é só a misericórdia dele. Tá bem? Eu amo. Como foi que eu entrei no fundo do poço? Eu saí de Natal no auge das agendas. Eita, Jéssica. Pregando no Brasil todo. Conhecida de canto a canto. No estado do Rio Grande do Norte, em todo canto. Fui embora para a Venezuela. Lá, você vai trabalhar com crianças. Contar historinha da Bíblia, sem saber o idioma, sem ter igreja. Foram o quê? Foram 10 meses sem igreja, sem família, sem pastores, sem nada, sem estabilidade econômica. Meu Deus. Morando num apartamento bom, sim, mas dormindo em colchão no chão, em colchoneta. Qual foi o ano, Wandira? 97. 97. Março de 97. Meu Deus. Março de 97. Então, dormindo em colchão no chão, os 3 filhos saíram daqui do Brasil, tinham tudo, vai para uma escola que não sabem o idioma, e eu entrei numa crise existencial. Eu morava perto do aeroporto, gente, eu sabia a hora que todos os aviões desciam e subiam. E decolavam. Eu entrei numa crise, no fundo do poço. Meu filho mais velho disse a mim que se eu não mandasse ele de volta para a casa de mamãe, ele ia fazer uma greve de fome. Meu Deus. O bruto do inimigo, eu morava no 14º andar de um prédio. O bruto do inimigo disse, se você não mandar, ele vai se jogar. Você não sabe o que são as marcas da obra missionária. Eu fui ao fundo do poço. E um dia, angustiada, sentindo não saudade do Egito, mas sentindo saudade do Brasil, da minha amada igreja, das amigas, da minha mãe, do meu pai, do convívio. Eu entrei dentro do quarto, me tranquei, disse aos meus filhos e ao meu marido, não me chame. Eu vou passar a noite lutando como Jacó no Vale de Jabó. Eu preciso saber o que eu vim fazer aqui. Por que o Senhor me trouxe para cá? O que eu estou fazendo aqui? Nada. Eu estou sendo inútil aqui. Quando você pensa que o seu falar muito, aparecer, pregar muito, ter uma agenda cheia, isso não mexe com Deus para nada, querido. Aquieta-te. Em nome de Jesus. Aquieta-te. E naquela noite eu entrei, era assim como às 10 horas da noite. E lutei com o anjo a noite toda. Lutei com o meu Senhor. Faz alguma coisa. E você sabe que a gente da igreja, pentecostal como somos, da cabeça os pés do rei, ele que dança mesmo dentro da igreja. Você espera ver um anjo, né? O povo não tem essas visões, né? Ao menos uma bola de fogo. Uma bola de fogo. E eu digo, deve vir um anjo por aqui, aparecer e tudo, para me dizer alguma coisa. Nada. A noite todinha e nada. Todinha. Nem um ventinho na cortina. Não. Nem um ventinho na cortina. Eu tô rindo, mas é com respeito, Wandira. Você está vivendo esse processo? Você está assim na caverna, no fundo do poço, ou você está debaixo do zimbro dizendo, eu quero morrer? Aleluia. O dia vinha amanhecendo. O sol começou a entrar pela janela. Eu disse, Deus, eu não tenho mais força. Eu me rendo ao Senhor. Faça na minha vida o que o Senhor quiser. Se foi para ficar calada que o Senhor me trouxe, eu vou ficar. Se foi somente para cortar
todo aquele auge que eu estava vivendo no Brasil e acreditando que aquilo era o máximo. Uau! Uau! O apogeu! Todo mundo luta para ter. E eu fico olhando as pregadoras novas. Jesus! E aí eu ouvi a voz do mestre. Quando eu disse a ele, está aqui. Eu não tenho mais nada. Eu me entrego tudo. Eu me rendo ao Senhor completamente. Faça o que o Senhor quiser. Eu só vou lhe pedir uma coisa, mestre. Isso aí eu pedi a ele. E que pedido? Eu só quero a tua presença na minha vida. Como foi um pedido acertado. Como foram momentos difíceis. E como está sendo ainda até hoje. E eu tive um diálogo com ele naquela manhã. Aleluia. E eu ouvi ele dizer, enquanto você me for fiel, você tem a minha presença. É impossível não sentir a presença de Deus aqui. Aleluia, aleluia. E aí, de casa, onde você estiver ao fim desse podcast, Aleluia. olha o que Deus disse à missionária Evandira. Enquanto você for fiel a mim, você tem a minha presença. Aleluia. Depois disso veio o acidente dos meus filhos. Acidente, Evandira. Que o ônibus que eles viajavam os três se chocou com uma carreta de arroz aqui no território brasileiro. Eles vieram só para o Brasil no ano de 2000. Passar a Semana Santa, abril, quando o Brasil completava 500 anos. O companheiro deles, que morava em Boa Vista e que estava estudando na Venezuela, eles iam para a casa do pai. O companheiro morreu. Meu filho mais velho, Samuel, ficou muito mal, cortou a cabeça aqui de lado. Mas Deus não deixou que nenhum morresse. Depois vieram todos os desafios e, por último, a fome na Venezuela. Os meus filhos, os meus netos, viverão esse momento tão duro na Venezuela. Depois o retorno para o Brasil sem nada. Com as passagens pagas por nós, devido à crise humanitária na Venezuela. Mas a voz me dizia, enquanto você for fiel, você tem a minha presença. E a presença dele cuida tudo, a presença dele fecha tudo, a presença dele não lhe dá tristeza, não lhe dá angústia, a presença dele lhe renova as forças a cada dia. E por último, quando meu marido precisou amputar a perna no ano de 23, e que agora está em casa, não se adaptou à prótese com 82 anos. E eu digo, a tua presença me dá descanso. Então, se você está no fundo do poço, faça a oração. Eu me rendo a ti, Senhor. Não peça nada. Diga só a ele assim, está aqui a minha vida. E ele vai dizer a você, enquanto você for fiel, Paula, você tem a presença dele. Enquanto você for fiel, Maria, enquanto você for fiel, Edna, enquanto você for fiel, filha amada, filho amado, a presença dele vai estar com você e lhe dá descanso. Aleluia, minha gente, ó, nós somos pentecostais. Da cabeça aos pés. Vandira, eu tô me segurando aqui para não dar uns gritos. Gente, é um podcast, é um bate-papo, mas a presença de Deus está neste lugar e eu amo esse Jesus, porque ele não é limitado, Vandira, sabe? Não é só no culto para sentir a presença. Não. Basta dobrar o joelho, aonde você estiver. É. Né? Que Deus maravilhoso, que graça maravilhosa. Se você ainda não conhece esse Deus, esse Jesus, essa graça, abra a Bíblia e conheça esse Jesus. A minha experiência, Vandira, em conhecer a Deus foi com as Escrituras Sagradas. A minha mãe sempre me levava, né, à igreja quando criança,
Mas a gente não tinha, né, uma estrutura de família cristã. Então, aos 18 anos, eu disse assim, eu quero ser crente. Eu já estava casada. E como foi antes de ter filho, muito antes. Então, como meu marido trabalha sempre viajando, e nessa época o tempo que ele ficava nas cidades era menor do que hoje, tinha cidades que eram 3 meses, e eu não tinha filho, então era 3 meses em uma cidade, 2 meses em uma, depois 6 meses em outra. Eu não conseguia me estabelecer em uma igreja. Mas a vontade, né, de conhecer e servir a Deus era tão grande, que em 10 meses eu li a Bíblia todinha. E, Wandira, eu passei por uma metamorfose. A Bíblia liberta. Uma É a única metamorfose que faz. de pessoas da minha família É a Bíblia. dizer assim, olhar para mim e dizer, você não é a mesma. É. Aí, se na época, né, eu estivesse dentro de uma igreja, precisa sim congregar. O meu caso é que nós viajávamos muito, eu não conseguia me estabelecer em uma igreja só, mas eu nunca deixei de congregar. Então, eu não consegui ser acompanhada, discipulada, sabe? Era eu e Deus, era eu e a Bíblia Sagrada, mas a Bíblia transformou a minha vida, Wandira. Transformou a minha vida. E é por isso que eu sempre aconselho, né, as pessoas. E assim, o que eu ia falar, que acabei perdendo aqui nos pensamentos, é o TDAH gritando. Se eu estivesse enfiada, digamos assim, dentro de uma igreja, alguém poderia dizer, a igreja está fazendo uma lavagem cerebral nessa menina. Os pastores, não, Wandira. A Bíblia Sagrada. Porque quando eu estava me acostumando com a igreja, 3 meses, mudava de cidade. Aí recomeçava, né? Conhecer pastor, conhecer os irmãos. Então, o meu apego era com a Bíblia. Meu marido saía para trabalhar, Bíblia, Bíblia. 10 meses eu li a Bíblia todinha. E foi uma transformação de pessoas próximas chegarem para mim e dizer, você não é a mesma. E eu dizer, até a graça de dizer, não foi igreja, foi o evangelho. Porque é Cristo. A Bíblia faz você conhecer a Deus. E quando você conhece a Deus, você muda, você não fica sendo a mesma quando você conhece a Deus. Verdade. E a presença de Deus, e esse conhecer a Deus, não é particularidade de uma igreja. A presença de Deus não é particularidade de um grupo de membros, de uma denominação, de uma placa de igreja. A presença de Deus é com todo aquele que o busca, que o ama, que o aceita, que vive conectado com ele, buscando agradar o coração dele. Então essa é a diferença que o evangelho, que a Bíblia Sagrada nos leva. Amém. Vamos terminar, né? Tem um pastor que diz assim, pregando, abra a Bíblia. Então, abra a Bíblia não para deixar lá aberta no Salmo 91, mas para ler. E para viver a mudança que ela lhe traz. E antes de terminar, eu quero falar do meu livro. Ai, eu quero ouvir do seu livro. Menina, olha, eu tenho 15 livros no carro que eu vou deixar na igreja minha agora de noite. São 2 livros, O Despertar do Propósito, que é o início, quando você não sabe nada, mas a coisa ferve lá dentro. Assim como Davi, quando matou os ursos e os leões, lá cuidando das ovelhas, ele não sabia. Mas já era o propósito sendo despertado. E agora o segundo livro chegou, é Maturidade, vivendo a nova estação. Propósito com maturidade. Então, esse livro, ele é em coautoria. São 12 mulheres que escreveram comigo. E aí elas têm histórias, como a sua história, como a sua história. Então, que delícia, esse é uma maneira que Deus me orientou para que eu possa impulsar outras mulheres.
Eu podia ter feito um livro sozinha. Eu tenho história. Você tem história para escrever um livro. Pronto, a editora me convidou, mas eu digo, não, tem outras mulheres que podem e têm histórias impactantes. E o livro é bom. Para quê? Para que você cresça espiritualmente. Os 5 primeiros capítulos são ensinos sobre saindo da imaturidade para a maturidade, baseado na vida de Jacó. Esses ensinos são feitos por mim. Cada capítulo termina com um exercício para você responder. Então, é impossível você arquivar esse livro, você colocar ele numa prateleira. Você vai ficar curiosa para fazer. E as histórias das mulheres. E tem uma outra coisa, que é bem importante. Se você dá uma Bíblia a uma amiga sua, não crente, ela recebe porque ela é educada. Mas ela engaveta. Uhum. Mas se você dá um livro e ainda diz mais, olha, história de mulheres como sua história, ela vai ter curiosidade para ler. E é uma maneira que você tem de evangelizar. E não encontra em livrarias, só comigo. Eu já ia perguntar, como é que a gente faz para adquirir? Pronto. Na bio minha do Instagram tem um link. Você clica e nós mandamos para todo o Brasil. E aqui para Natal, ele vai de Uber para sua casa e chega lá. E aí? O Instagram dela, gente, é Missionária Wandira Cardoso. E, Wandira, ainda nós temos tempo. Eu quero fazer um bate-bola rápido. Diga aí, minha Não filha. pensa muito, não. Certo. É papum. Certo, diga aí. Uma palavra que te define. Mulher, ideia de Deus. Amei. Um conselho. Seja fiel. Não importa as circunstâncias, olhe para ele, para Cristo. Meu Jesus. Uma dor que virou força. A doença do meu marido, vale da morte do meu marido. E depois ficar deficiente, de cadeira de rodas. Muito difícil, 47 anos, então, mas eu saí, emergi das cinzas. Estou aqui dizendo a você que vale a pena seguir. Aleluia. Uma frase de vida. Gratidão por tudo. Que delícia, minha gente, que delícia, que delícia. Wandira, a hora passou, eu nem senti, eu nem vi. E sabe de uma coisa? Eu tenho problemas como você tem, tá? E eu lavo louça, eu cozinho, o que mais? Eu boto roupa na máquina, eu sou Uber dos meus netos e de filhos, eu dirijo para todo canto, mas ninguém tira o sorriso de mim. Por quê? Porque eu descobri que o amado da minha alma me ama como eu sou. Aleluia! Gente, esse é o nosso podcast Vozes que Levantam. Compartilhem com outras mulheres, com homens também que precisam ouvir 2 mulheres dessa, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo e bonitas que nós somos, né, Wandira? Ela é jovem, né, minha filha? Mas eu já estou na terceira idade descendo a ladeira. Que Deus abençoe e até o próximo episódio. De se entender, mas Jesus sabe.